Vamos apresentar o módulo 3 do nosso curso de Contabilidade Básica. No módulo 3, nós vamos aprender sobre os regimes contábeis, os livros contábeis. Vamos analisar um modelo de plano de contas e recapitular um pouquinho sobre lançamentos contábeis. Para que na próxima etapa nós comecemos as atividades práticas de lançamento. Com relação aos regimes contábeis, nós temos dois regimes que são os mais usuais, que é o regime de caixa, onde os lançamentos se dão pela saída do caixa. Então eu vou ter aí um procedimento contábil pelo qual as despesas e as receitas são considerados no momento que elas são realizadas, né? E os gastos são recebidos. Já o regime de competência, que é o regime utilizado pela maioria das empresas, ele é um procedimento contábil pelo qual a despesa, elas são lançadas pelo consumo e a prestação de serviço. E pela entrega dos bens e serviços. O que acontece? Vamos explicar melhor isso aí. Independente do pagamento ou recebimento, o regime de competência ele vai fazer com que eu consiga registrar de uma forma mais fiel o que realmente acontece, porque quando eu recebo uma determinada conta, digamos assim, eu já faço uma apropriação daquela conta. E aí quando eu faço o pagamento, eu faço outro lançamento dando a baixa. Eu tenho um exemplo aqui que eu coloquei para que a gente possa entender melhor, que é um exemplo prático. Uma coisa simples, para que a gente possa entender melhor. A contabilidade, ela recebe uma conta de luz. Ela recebe hoje para pagar dia 10 do mês que vem. Tá? Então, se fosse o regime de caixa, o que aconteceria? Eu ia esperar lá o dia 10 e fazer o lançamento do pagamento daquela conta de luz. Já no regime de competência, que é o regime utilizado pela maioria das empresas, eu vou registrar os dois momentos. O momento no qual eu recebi essa conta, eu já fiquei devendo essa conta, então eu faço um lançamento onde eu registro que eu estou devendo essa conta. E quando chegar no dia 10, eu faço o outro lançamento, que é o lançamento do pagamento. Então o que eu faço? Dou a baixa da conta que estava a pagar. Um exemplo típico dos regimes contábeis diferenciados. Com relação aos livros obrigatórios na contabilidade, nós temos alguns livros que são essenciais. O livro diário, por exemplo, que acumula todos os lançamentos contábeis. Todo lançamento que eu faço, depois eu imprimo através do livro diário. Ele é um livro obrigatório e ele tem que respeitar as formalidades intrínsecas e extrínsecas, que nós vamos ver mais para frente a respeito disso. Nós temos o livro Razão. O livro Razão, ele é análise de conta por conta, né? Então, todo movimento que eu tive na determinada conta contábil, eu tenho descrito no Razão. E ele é base para que eu faça uma outra peça contábil, que é uma outra etapa contábil, que é o balancete de verificação. O balancete de verificação, ele é uma sequência da rotina contábil, no qual me baseio no livro Razão. Nós vamos entender tudo isso melhor à medida que a gente for avançando no curso. O livro caixa, por sua vez, ele é como se fosse um Razão. Ele tem toda a movimentação, mas só da conta caixa. Então, tudo que acontece com caixa, entrada e saída de numerários, entrada e saída de dinheiro, eu sou obrigado a registrar no livro caixa e, consequentemente, eu listo esse livro caixa. Também ele é um livro obrigatório, principalmente para as empresas que não estão, que estão dispensadas aí da escrituração comercial. Voltando aí, explicando melhor as formalidades extrínsecas, ela exige que o livro diário, por exemplo, ele tem que ser encadernado em folhas numeradas sequencialmente. Mais para frente eu vou mostrar aí exemplos de um livro diário, de um relatório de um livro diário. E ele é registrado no órgão competente, no caso, o cartório de títulos e documentos. Hoje, com ECD, né, que é a escrituração contábil digital,
eu posso mandar também esses relatórios via online, por arquivos digitais e assinados com a certificação digital. A formalidade intrínseca, que são as formalidades internas, elas exigem que eu tenha idioma e moedas nacionais, esteja escriturado de uma forma mercantil, individualizada com clareza, uma ordem cronológica. Eu não posso ter um lançamento anterior ao outro, tem que ser quando ele ocorreu, eu dato ele naquela sequência. Não posso ter rasuras, intervalos em brancos, escrever imagem, enfim. A contabilidade ela tem técnica para tudo, inclusive para você consertar, acertar alguma coisa. Então, se você cometeu algum erro, você vai ter o acerto da forma contábil. Você vai fazer um estouro naquele lançamento. Você vai lançar a diferença e ratificar o que foi cometido, o erro que foi cometido. Vamos apresentar agora um plano de contas. Como os senhores podem perceber, o plano de contas é um rol de contas de uma determinada empresa. Nós já vimos isso em módulos anteriores. O contador, a primeira coisa que ele faz quando ele pega uma empresa, a responsabilidade técnica de uma empresa é montar o plano de contas. Então, o que ele faz? Ele vai pegar de acordo com a atividade da empresa, as contas que a empresa vai usar e vai relacionar essas contas para poder usar. Tá? Com o processamento de dados, né, com sistemas mecanizados, é possível você ter um padrão mais adequado, um padrão mais afinado com relação a isso. Nesse exemplo aqui, nós temos relacionado todo o plano de contas. Então, nós temos os grupos. Por exemplo, aqui eu tenho o item 1, é um grupo chamado ativo. Vocês lembram do ativo? Bens direito. Então, ele é o grupo 1 do plano de contas. E aí vem pela sequência, eu começo a entrar nos subgrupos, né? O ativo circulante, que são aqueles valores que têm maior liquidez dentro da circulação das atividades da minha empresa, como por exemplo caixa, bancos, né? E uma coisa que eu tenho que observar é que eu tenho uma conta que é caixa geral, por exemplo. Então essa conta eu vou utilizar para quando eu movimentar a caixa. E vocês percebem o seguinte, que essa conta completa, no código de mecanizado, ela está com 9.1.1.1.01.0001. Esse é o código dessa conta, para efeito de processamento de dados. Embora eu não precise usar essa conta para fazer os lançamentos, eu posso usar a conta reduzida, que é o número 9, por exemplo, que aparece logo ao lado. Na nossa atividade prática, digamos que manual, nós vamos trabalhar com as contas. Então eu vou trabalhar simplesmente com a conta caixa. Em seguida eu tenho aqui a conta banco, conta movimento, que é uma conta também de rápida liquidez. É uma conta de ativo circulante. Aqui eu tenho 2 bancos cadastrados aqui que a minha empresa trabalha, né? E eu tenho essas contas de banco que eu posso movimentar. Então as contas elas aparecem no plano de contas, todas codificadas e todas dentro dos seus grupos e subgrupos. Dentro do ativo, eu tenho ativo circulante, ativo realizável, a curto prazo, longo prazo. Curto prazo seria o próprio circulante, mas a longo prazo vai acontecer no exercício seguinte. Eu tenho no passivo o grupo passivo, onde tem também o passivo circulante, patrimônio líquido. Então tudo isso está relacionado no plano de contas. Sempre que eu tiver que fazer um lançamento, eu tenho que analisar a situação e escolher a conta e lançar essa conta a débito ou a crédito. Lembrando que as contas de ativo ela aumenta pelo débito e diminui pelo crédito, e as contas de passivo aumenta pelo crédito e diminui pelo débito. Esse raciocínio contábil ele é muito importante. Ok? Então temos aqui o rol de contas dessa empresa. Eu vou ter as contas de despesa, as contas de receita, na sequência do ativo e passivo.
Nós vamos eventualmente estar voltando em determinados módulos para a gente poder enfatizar bem aquilo que nós estamos explicando. Então a técnica contábil, ela consiste em fazer o registro sistemático dos fatos administrativos da empresa. Então tudo aquilo que é comprovado com documentos oficiais, uma nota promissória, uma conta de luz, uma conta de água, eu registro. Esses registros são feitos por lançamentos. Nós já explicamos anteriormente que eram lançamentos. Vamos recapitular. O lançamento está voltado pela sistemática, né, pelos princípio do método das partidas dobradas. Então você vai ter um débito, um crédito igual ao valor, onde você tem na composição do lançamento contábil a data, a conta de débito, a conta de crédito, histórico e valor. Então, a partir daqui, nós vamos iniciar o registro dos fatos da empresa. O que nós vimos no módulo 3 foi os regimes contábeis, que pode ser de caixa e de competência, onde o regime de caixa é aquele onde ele se dá pela saída do dinheiro em caixa, né, pelo pagamento do bem ou pela utilização de um determinado serviço, e o regime de competência, onde eu faço a apropriação do valor a ser pago pela dívida assumida e faço 2 lançamentos aí, porque eu registro os 2 momentos, né? O daquele que eu contraí a dívida e aquele que eu paguei a dívida, por exemplo. Os livros contábeis, nós falamos sobre o livro diário, que ele é um livro obrigatório, que ele é o relatório de todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. Isso é sistemático, é feito através de lançamentos cronologicamente. Está subordinado às formalidades intrínsecas e extrínsecas, né, onde eu tenho que ter todo um critério para fazer. O livro numerado, esse livro é encadernado e registrado no cartório de documentos, ou então é encaminhado pelo EFD, que é a Escrituração Contábil Digital. Nós vimos o livro Razão, que é nada mais nada menos do que o controle sistemático de cada conta, a relação de cada conta. Ele é onde eu faço a análise contábil. Se alguma coisa está certa ou está errada, eu analiso a conta individualmente. Então, o Razão, ele é um livro que ele serve para isso. E ele é o livro que eu utilizo como ferramenta para fazer o balanceio de verificação, que nós vamos ver mais para frente. E o livro Caixa, que é o movimento do livro do caixa. Tudo que mexe com dinheiro, entrada e saída de dinheiro, eu registro através do livro Caixa. A conta caixa e suas entradas e saídas. Mostramos também um modelo de plano de contas, né, que a conta individualmente ela é escolhida de acordo com a atividade da empresa, e o contabilista ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um plano de contas para aquela empresa para poder usar as contas dela. Uma vez usada a conta, ela tem que ser mantida no plano de contas aí, até o fim do exercício, sem poder modificar. E o lançamento contábil, nós fizemos uma recapitulação do lançamento contábil, até porque a nossa próxima etapa ela vai trabalhar somente com a parte prática de lançamentos contábeis. Era isso.